Olá, hoje eu trago para vocês o meu livro de janeiro, dos 12 livros que eu planejei ler esse ano aqui para o canal. Em janeiro eu li 100 Despedidas, da Han Kang. Esse livro foi lançado no Brasil em 2025, mas foi lançado originalmente na Coreia em 2021. Ele é publicado no Brasil pela Todavia, com tradução de Natália Okabayashi. Esse livro é um verdadeiro poema em homenagem às vítimas de um massacre que aconteceu na ilha Jeju, na Coreia do Sul, em 1948, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que eu digo um poema? Porque a Han Kang, ela tem esse talento, essa capacidade de transformar eventos catastróficos, de nos falar de eventos terríveis, de fatos sanguinolentos, de terror, de uma forma muito poética. Apesar de ela tocar fundo no tema, de ela desenterrar ossos, literalmente, e falar de forma muito crua sobre determinados fatos, ela consegue passar isso mesclando essa dureza, essa crueza com momentos de extrema suavidade. E eu sempre percebo esse estilo dela, de tratar de temas muito angustiantes, e ela consegue passar para a gente essa angústia muito profunda de uma forma que alterna com suavidade, com leveza. É muito interessante, me fascina muito, me cativa muito essa forma de escrever da Han Kang. E nesse livro, a narradora é Kyung-ha. Ela é uma escritora que está passando por uma crise existencial profunda, está profundamente deprimida. Ela passa os dias trancada em um apartamento minúsculo em Seul. Praticamente não come, não sai de casa, pede por delivery os remédios. Ela sofre de enxaquecas terríveis e cólicas abdominais terríveis, então ela está lá como que prostrada, ela não tem ânimo de viver. Ela começa o livro no verão terrível, morrendo de calor dentro daquele minúsculo apartamento, não pode ligar o ar-condicionado, porque está com problema o ar-condicionado, então é aquela angústia daquele sofrimento, mas ela não tem ânimo de levantar para sair. Ela mesma fala que ela poderia ir, ela está escrevendo um livro, e ela poderia ir escrever na biblioteca, onde tem ar-condicionado, ou em algum café, que tem inclusive perto de onde ela mora, mas ela simplesmente não tem ânimo de sair. E ela está tão angustiada, tão deprimida, que ela começa a escrever uma carta-testamento. E aí ela escreve a carta, mas ela se dá conta na hora de colocar o destinatário, a pessoa para quem ela vai deixar essa responsabilidade de providenciar o funeral, cuidar dos bens que ela vai deixar e tudo. Ela não tem um destinatário, ela não tem família, ela não tem amigos, ela não tem ninguém que possa cuidar da burocracia depois que ela morrer. E aí isso faz com que ela tenha um ânimo de acordar para a vida, de voltar a viver. Ela sai de casa, começa a sair de casa, começa a comer fora, começa a fazer trilha. Ela quer encontrar uma pessoa para quem ela possa, que ela possa deixar como destinatário dessa carta-testamento dela. E aqui também a gente fica sabendo, no começo do livro, que essa personagem, a Kyung-ha, é uma escritora que é a mesma escritora que escreveu Atos Humanos, a escritora lá, personagem de Atos Humanos, que escreveu aquele livro. Ela diz que ela tem pesadelos terríveis, e isso contribui para esse estado depressivo que ela está. E aí ela diz no começo do livro que esses pesadelos começaram 2 meses depois que ela terminou de escrever aquele livro, porque a pesquisa para aquele livro foi tão
extenuante, tão angustiante, que a partir dali ela começou a ter esses pesadelos. E aí, quando ela está nessa situação, neste apartamento, com essa depressão profunda, escrevendo a Carta Testamento, já faz 4 anos que ela escreveu aquele livro. Nesse processo, né, de busca dessa pessoa para ser o destinatário do testamento dela, ela num dia recebe uma mensagem da única amiga que ela tinha, que é a Inseon, que é a outra personagem, a história vai girar toda em torno delas duas, que elas trabalhavam juntas. A Kyung-ha é escritora e jornalista, e a Inseon era a fotógrafa que acompanhava ela nas matérias que ela ia fazer. Mas a Inseon teve que ir embora para a ilha de Jeju quando a mãe dela ficou doente. Então elas tinham praticamente perdido o contato. E aí a Inseon liga para ela e pede para ela ir às pressas ao hospital, um hospital de Seul, que ela tinha sofrido um acidente e tinha sido levada para esse hospital de Seul e ela precisa urgentemente falar com ela. Aí ela vai lá e aqui a Inseon faz um pedido extremamente difícil de ser cumprido para Kyung-ha, que é para ela ir lá na ilha de Jeju, naquela mesma hora, para dar comida e água para o pássaro dela, que ela deixou numa gaiola. E como ela vai ficar internada vários dias, o pássaro vai morrer, se ela não for naquela noite, naquele momento ali, para lá, para dar água e comida ao pássaro. E aí, dali mesmo do hospital, ela vai para o aeroporto, pega o avião e vai para a ilha de Jeju. E aí começa toda uma saga, porque ela chega lá e tá caindo uma nevasca terrível. E aí ela pega um ônibus, a casa da Inseon fica afastada de uma vila, ela tem que pegar um ônibus para chegar até a uma cidade, da cidade pegar outro ônibus para chegar até a vila, e da vila tem que andar a pé 3 quilômetros para chegar na casa da Inseon, e isso já à noite chegando. E aí ela vai enfrentar a nevasca, vai se perder no meio da nevasca, mas finalmente ela consegue chegar à casa da Inseon, e aí começa ali ela começa ali a fazer uma descoberta, ou trazer à tona, né, trazer para a luz a tragédia que aconteceu na ilha de Jeju em 1948, que a cidade, as vilas foram incendiadas, milhares de pessoas, crianças, famílias inteiras morreram queimadas. Então, a partir de documentos que ela vai encontrando na casa da Inseon, ela vai reconstruindo essa história e vai trazendo à tona esses fatos a partir de cartas que a mãe da Inseon deixou, porque a mãe e o pai da Inseon foram vítimas daquela tragédia. E é interessante porque a gente não fica sabendo se... É porque acontece muita coisa até ela descobrir esses documentos. A luz acabou, então ela fica no escuro, ela consegue encontrar uma vela e aí ela sai pela casa procurando uma roupa para vestir, porque ela chegou lá toda molhada, porque ela tinha se perdido na neve. E aí aqui a gente continua vendo esse contraste de luz e sombra, frio e calor, porque ao mesmo tempo que faltou luz e que tá aquela nevasca terrível, ela encontra essa vela. Então você tem ali a escuridão, mas tem a luz da vela, tem aquele frio terrível, mas ela fala muito no fogo da vela. Então ela faz o tempo todo esse jogo, esse contraste, e aí ela vai andar na neve, porque acontece um fato lá que ela tem que sair da casa e ir para a neve de novo. Então, assim, o tempo inteiro ela vai jogar com esses contrastes. E a Han Kang, ela consegue trazer esses fatos históricos e literalmente desenterrar os ossos e colocar o dedo na ferida que sangra
mas de uma forma que você não sente. É difícil explicar. É muito difícil você explicar a escrita da Rancan, porque ela escreve de uma forma que você se sente. Ela escreve sensações. É essa a forma que eu encontraria de dizer. Ler Rancan é vivenciar sensações, porque você sente as coisas que ela de uma forma muito palpável. Quando ela fala de neve, você sente o frio da neve. Quando ela fala da chama da vela, você sente o calorzinho que emana da chama da vela. E quando ela fala dos acontecimentos, das tragédias, ela dá realmente voz às vítimas. Ela tem um compromisso com aquelas vítimas, de não deixar que aqueles fatos sejam esquecidos. O que a Rancan faz é gravar na memória coletiva aqueles fatos, aquelas tragédias, para que eles nunca sejam esquecidos. Ela procura dar dignidade às vítimas. Então, ela vai providenciar um funeral simbólico para aquelas vítimas que foram enterradas, ou até nem enterradas. Aqui tem uma cena de que milhares de pessoas foram para uma praia, foram levadas, claro, forçadas para uma praia, e lá elas foram executadas todas e deixadas lá para o mar levar os corpos. Então, para a sociedade oriental, que dá muita importância a rituais fúnebres, você não ter um funeral, não ter um ritual fúnebre é uma coisa muito grave. E aí o que a Rancan faz é dar um funeral simbólico para aquelas vítimas. Então, isso é muito bonito. Quando ela fala lá, eu achei muito bonita aqui uma coisa que ela fala, quando ela está escrevendo lá a carta, testamento, ela fala que foi o senso de responsabilidade por esse destinatário desconhecido que finalmente me fez levantar da cama, onde não conseguia dormir nem por um segundo, mas de onde meu corpo se recusava a sair. Essa responsabilidade, eu percebo que é uma responsabilidade que ela assume também perante as vítimas das tragédias que ela conta. A gente viu isso em Atos Humanos. Ela fala muito claramente da angústia pelas pessoas que foram enterradas anonimamente ou nem enterradas, só jogadas no mato. E aí ela sente essa responsabilidade de dar um funeral para essas pessoas. É muito bonito esse livro, é realmente um poema que corta na carne, mas ao mesmo tempo mostra suavidade. E a forma como ela contou, como ela escolheu contar essa história também é muito interessante, porque ela vai contar através da Inseon. Ela encontrou esses documentos que conta muita coisa da mãe da Inseon e da luta da mãe da Inseon para encontrar o paradeiro de um irmão dela que estava durante o massacre, mas nunca soube se ele realmente havia morrido ou se ele tinha conseguido escapar. É um livro muito bom, assim, a Rancan nunca decepciona, tudo que eu já li dela é maravilhoso. Nossa, eu vou ter que ler de novo, porque na primeira leitura não dá para aprender tudo que ela quer passar pra gente. E assim, eu até marquei aqui um trecho que a gente consegue sentir bem esses contrapontos que ela faz. Primeiro pensei que fossem pássaros. Isso é quando ela chega no aeroporto de Jeju para ir lá salvar o pássaro da Inseon. Primeiro pensei que fossem pássaros, dezenas de milhares de pássaros de penas brancas batendo asas bem próximos no horizonte. Entretanto, não eram pássaros. Vindas do mar distante, nuvens de neve se espalhavam rapidamente com o vendaval.
Os flocos de neve brilhavam sob os raios do sol que caíam entre as nuvens. A luz refletida na superfície do mar se multiplicava, causando a ilusão óptica de uma faixa brilhante e comprida de pássaros brancos varrendo o mar. Ela está descrevendo uma tempestade, uma nevasca, mas de uma forma tão suave, os pássaros, a neve e ao mesmo tempo o vendaval. Realmente a Rankin é um gênio e não à toa ela ganhou o Prêmio Nobel em 2024. É isso, eu convido vocês a ler este livro, porque realmente é muito bom. Todos os livros da Rankin eu recomendo. Muita gente começa a ler a Rankin pela Vegetariana, e aí não gosta, e aí não segue, mas assim, eu sugiro que você dê uma segunda chance, leia algum outro livro dela que você vai ver o quanto ela é genial.